sou o professor Marcos Fábio e vou dividir hoje com vocês um pouco da minha experiência sobre desenvolvimento. Sempre com aquela pegada empreendedora, sempre com aquela linha da postura estratégica, e para a gente falar um pouquinho então para um tema tão importante em voga, que é sobre construção do desenvolvimento territorial e que passa, obviamente, pela aplicação de técnicas de gestão dentro de prefeituras, dentro de municípios, para poder trabalhar essa pegada de gestão realmente, né? E só me apresentando rapidamente, eu sou o professor Marcos Fábio, já tenho 19 anos de carreira de gestão, sou autor do livro Olhar Empreendedor, Reflexões para Atitudes, gosto de trabalhar muito com gestão, com empreendedorismo e sempre levo essa pegada para as minhas palestras e também para as minhas consultorias. E esse tema de hoje, particularmente, ele mexe muito comigo, porque eu, apesar de seguir uma carreira empresarial, eu já fui secretário de desenvolvimento, eu fui o primeiro agente de desenvolvimento do estado de Minas Gerais e a gente conseguiu muitos bons resultados falando sobre desenvolvimento. E para falar sobre isso um pouquinho, até é muito oportuno, porque às vezes a gente está aí no município, né, só colocando a culpa no prefeito, que o prefeito não faz isso, o prefeito não faz aquilo. Queria fazer uma pergunta. Será que vocês sabem realmente quanto que sobra da arrecadação municipal para fazer novos investimentos? Será que você sabe realmente quanto que sobra da gestão municipal para fazer pontes, viadutos e por aí fora? Ou será que você tem noção do quanto da arrecadação já é comprometida com folha de pagamento, com aposentados e por aí fora? Vocês vão começar a perceber que a gente precisa levar os conceitos da gestão empreendedora de negócio para dentro do município, se a gente quiser fazer com que essa grande empresa, né, ou essa grande empresa chamada prefeitura, ou essa grande empresa chamada governo do estado, ou essa grande empresa chamada presidência da república, dê certo, e é isso que a gente precisa começar a entender. Mas aqui o foco é a cidade, por quê? Porque nós moramos a gente vive num país, mas a gente, né, pertence ao país, mas a gente mora no município. E aí fica a pergunta, né? Qual é a cidade que queremos? Tem rodado muito para muitas cidades pequenininhas, cidades realmente castigadas pela seca, cidades de muitos habitantes, de poucos habitantes, não importa. E sempre esse tema em voga. Qual é a cidade que queremos? Ou melhor, né, vamos mudar a pergunta. Como é a cidade que queremos? Como que ela é? E para quando? Porque se a gente não trabalhar a gestão pública municipal com os mesmos conceitos de planejamento estratégico de uma empresa, a gente vai ter sempre aquela cidade andando a cada 4 anos e parando com as coisas dos 4 anos que findaram e começando com coisas novas. Não é isso? Bom, vamos dar uma esquentada nos motores aqui. Se a gente começa a pensar, por exemplo, quem é o responsável pelo crescimento e desenvolvimento de uma empresa? Ou quem que é o responsável pelo sucesso do time? E quem é o responsável pelo crescimento e desenvolvimento da cidade? Não adianta a gente ficar com uma utopia, não. Vamos ser práticos. Toda vez que a gente pensa na empresa, é o gestor que é o responsável. Se eu penso no time, eu estou falando do técnico. E da cidade? Querendo ou não, é o prefeito, é a gestão municipal. Então a gente precisa começar a entender que é ela que precisa ser profissionalizada. Queiramos ou não, a gestão pública que tem legitimidade para falar de desenvolvimento e fazer as coisas andarem. Só que de nada adianta um técnico de um time que esse time não tem torcida. E no caso, na gestão municipal, a torcida são os cidadãos que também precisam fazer a sua parte. Não é isso? Bom, a lógica do desenvolvimento que a gente conhece é sempre assim. Você precisa de dinheiro e esse dinheiro tem que sustentar obras, a área social, saúde, educação, meio ambiente. Se você parar para pensar, os recursos, a arrecadação, ela é limitada. E isso aqui, as demandas, elas são infinitas. Por mais dinheiro que você tenha, nunca vai sobrar dinheiro suficiente para fazer tudo o que precisa. Então toda gestão municipal vai precisar de eleger prioridades. Então o modelo sempre foi o capital e o resto, né? Ou seja, eu preciso do capital para fazer o resto. Só que o modelo baseado no dinheiro só vai se sustentar enquanto o dinheiro existir. Enquanto o dinheiro existir, eu tenho. Então vamos pensar, uma família que enquanto tem dinheiro, ela tem valores. Depois que o dinheiro acabar, se passar por uma crise financeira, ela vai perder aqueles valores, né? A população precisa começar a compreender um pouco mais disso para poder ajudar a cidade que você mesmo deseja construir. Então, se não tem dinheiro, né? Então, Márcio, não tem dinheiro, não tem jeito. Palmas, vamos pensar, vamos parar? Não, vamos repensar. E o que eu quero fazer o convite?
Saiu uma matéria no Fantástico, em abril de 2015, onde foi feita uma pesquisa pelo professor, acho que foi o professor Coelho que fez uma pesquisa, onde ele comparava as cidades que tinham mais arrecadação com as cidades que tinham menos arrecadação. E normalmente, a média que foi encontrada é que cada prefeito tem em média R$ 2.500 por ano para gastar com cada habitante. Essa é a média nacional, ou seja, cada habitante, em média, ele tem de arrecadação R$ 2.500 para poder fazer a gestão municipal. As prefeituras mais ricas conseguem ter até 10 vezes esse valor, ou seja, ao invés de 2.500, 25.000. E não necessariamente são as melhores prefeituras, são as melhores cidades. Por que isso? Porque o desenvolvimento não é como se você tivesse uma grande máquina provedora de dinheiro dando dinheiro para se fazer as coisas. Não é assim que funciona. Vamos pensar o desenvolvimento como algo, como uma engrenagem. E quais são os elementos do desenvolvimento? Como se faz o desenvolvimento? E essa é a minha preocupação, é por isso que eu estou gravando esse vídeo. Esse vídeo ele tem que servir para vereadores, prefeitos, secretários. Esse vídeo ele precisa ser entendido e compreendido. Os elementos do desenvolvimento, ele passa, por exemplo, pelo capital social, que é a capacidade da sociedade civil se organizar, se ela está alinhada com o mesmo rumo, com o mesmo foco. Tem o capital natural, tem cidade que tem a vantagem de ter praia, tem cidade que tem jazida de minério, e isso é um capital natural, né? Tem cidade que é polo turístico, é capital natural, é da natureza. Muito bem, você tem um capital político, que é a força política daquele município. E aí as pessoas, às vezes, outro dia estavam numa cidade pequena e falaram: aqui nunca a gente vai para frente, a gente nunca vai ter condição de eleger um deputado. Então pensa diferente. Se você não tem votos suficientes para eleger um deputado, mas você tem votos, procura um deputado e fala: deputado, você que já é deputado, a gente queria que você zelasse pela nossa cidade. Será que se você nos apoiar, a gente se comprometer a apoiar você, dá para a gente discutir alguns projetos em conjunto? Outra coisa, o capital humano, que aí é o desenvolvimento do cidadão, o capital humano ele tem a ver com o intelecto, ele tem a ver com o desenvolvimento das pessoas. Então, quanto mais envolvida for uma cidade, quanto mais estudados for os moradores, mais desenvolvida essa cidade tende a ser. Você tem, obviamente, o capital financeiro, então você precisa do financiamento, e hoje eu vejo um trabalho maravilhoso que as cooperativas de crédito têm feito junto aos seus cooperados, porque ela tem uma proposta diferente dos bancos e consegue levar desenvolvimento para muitos lugares. E por fim, o capital produtivo, que a gente precisa das indústrias, das prestadoras de serviço, nós precisamos dos comércios. E aí, qual que é o desafio? O desafio é fazer esses capitais atuarem de forma coordenada, tal qual uma engrenagem. E aí que está o problema. Primeiro, dificilmente uma cidade vai ter todos esses capitais. Mas você já notou que se você desenvolver muito bem, pelo menos o capital produtivo, o capital humano, e você conseguir o capital financeiro, financiadores, investimento, você já começa a promover o desenvolvimento. E a questão toda é, se eu não tenho dinheiro para desenvolver todos esses capitais, você que é prefeito, gestor público, você vai ter que dar foco nisso. E a primeira coisa que a gente precisa levar essa reflexão, se eu levasse esse conceito de engrenagem para dentro da prefeitura, será que as secretarias também conversam e discutem a gestão municipal tal qual uma engrenagem? Ou a visão é fragmentada? Eu gosto de dar o seguinte exemplo. A minha mão, ela é totalmente diferente do meu pé. Totalmente. A mão tem uma função e o pé tem outra. Mas se eu pegar um pedaço de uma gilete, raspar a pele da minha mão e raspar a pele do meu pé, o DNA vai ser o mesmo. Um corpo com áreas diferentes, membros diferentes, trabalhando em prol do mesmo objetivo. Esse é o primeiro espírito de corpo que a gente tem que dar na gestão municipal. E aí, por onde começar então? Qual que é o grande desafio nesse momento? O desafio é fazer exatamente isso. Será que a sua prefeitura, será que a gestão pública está atuando como uma engrenagem sincronizada? Ou as suas engrenagens estão desse jeito? Uma secretaria pensando de um jeito, a outra de outro, cada um defendendo o seu para ver quem tem mais poder para conseguir mais recursos e o município inteiro perdendo. Como que o gestor vai atuar? É o prefeito resolvedor de problemas? É o prefeito que fica planejando ou fica na síndrome da fazeção, fazendo o dia inteiro? É o secretário que consegue planejar ou fica na síndrome da fazeção, fazendo?
Gestão pública significa planejamento. O prefeito, agente de desenvolvimento e atores do desenvolvimento não podem ser resolvedores de problemas. Tem que ser pensadores críticos estratégicos para poder tirar a gestão municipal de onde ela está. E aí, então, como que a gente vai fazer isso? À medida que você faz essa pergunta, por exemplo, que tipo de cidade eu gostaria de viver em 2026? Um projeto de 10 anos de longo prazo. À medida que você define isso, nós estamos falando de conceitos de planejamento estratégico. À medida que eu defino o oncotô, o poncovô e o concovô, eu começo a desenvolver e estabelecer prioridades. Mas como é que está a sua cidade hoje? Vamos fazer um diagnóstico dela? Será que ela está com alinhamento ou será que ela está com conflitos? Ou seja, cada um puxando a farinha para o seu saco e ninguém ganhando. Será que ela está com visão de futuro, pensando no longo prazo? Ou ela está com falta de foco? Cada hora foca numa coisa e acaba não focando em nada. Será que as lideranças estão preparadas? Será que a gente está desenvolvendo lideranças para pensar conjunto? Ou eu estou com desmobilização? Será que eu estou com noção de tempo ou eu estou com descontinuidade? À medida que a gente faz essa reflexão, eu tenho certeza que vocês vão começar a entender que cada vez mais a gestão pública municipal tem que ser gerenciada como uma empresa. Por exemplo, como que nasce um negócio? O negócio nasce para quê? Bom, você nasce porque tem uma oportunidade de mercado, um espírito empreendedor de alguém. Você nasce porque tem uma visão de futuro, né? Alguém pensando em que fazer esse negócio ser o melhor negócio do mundo, etc. Então o negócio nasce para gerar riqueza. E como que nasce uma cidade? Eu estou estudando, eu tenho estudado a maioria da história das cidades por onde eu tenho passado. Eu vou fazer palestra numa cidade, eu vou lá e estudo a história daquela cidade. E a história é sempre assim: os bandeirantes passaram por aqui, aí as pessoas foram se aglomerando por causa do rio, ou foram se aglomerando porque tinha plantação, e ali foram vivendo. O que eu quero mostrar, uma cidade não nasce como uma empresa que alguém chega e fala, vou montar uma empresa para fazer isso. Uma cidade ela vai acontecendo, uma hora aqui, outra ali, vai gerando aquele crescimento desorganizado, até que alguém pense em organizar, mas já tem muita coisa fora do lugar. Então uma cidade não é feita de pessoas com interesses comuns. Por mais duro que isso possa parecer, as pessoas que moram na cidade foram se agrupando ali por interesses próprios, porque gostavam do lugar, e isso não é uma característica de time, porque time junta para ganhar, é uma característica de grupo, que fica junto para sobreviver. Lá no reino animal, os animais andam em bando, porque a chance de um leão, né, de um guepardo pegar um animal no meio de um grupo, é menor, a chance dele pegar você é menor, porque tem outras opções. Né? Então está cada um ali andando em grupo, mas pensando em si mesmo. O que nós estamos dizendo? A cidade, muitas vezes, estamos todos nós vivendo nela, mas cada um pensando em si mesmo. E não adianta a gente esperar o povo querer mudar, se a gente que tem o manche, tem o controle da cabine de comando, não começar a induzir esse processo de desenvolvimento. E aí então fica, né? Uma cidade que mudou para gerar o quê? Realmente qual que é o plano de desenvolvimento dessa cidade? O círculo virtuoso que a gente acha a gente acha que é um governo forte, depois tem empresas fortes e depois teremos pessoas fortes. A gente sabe que as melhores cidades são aquelas que não acreditam nisso. As melhores cidades são aquelas que acreditam que pessoas fortes vão gerar empresas fortes e que vão gerar um governo forte. Mas eu preciso dar um insight, eu preciso ser um administrador. Um administrador pega uma empresa falida, ele precisa de começar a organizar e motivar as pessoas a seguir com ele. Né? Então, ou seja, um prefeito que é líder, um gestor público que é líder, ele faz com que as pessoas se comprometam com ele verdadeiramente. Né? Então, se a gente pegar aquelas engrenagens e tentar resumir, eu diria o seguinte: nós temos um capital, né? Nós temos o setor privado, tem o setor público e tem a comunidade. Qual é o nosso grande desafio? Criar um plano estratégico local de longo prazo e fazer com que essas engrenagens se juntem. Né? Eu vou voltar na tela aqui. Como fazer essas engrenagens andar acopladas no plano estratégico municipal? Olha para você ver que interessante. Essa figura aqui. Toda cidade tem presidente de entidade empresarial, Lions, Rotary, né? Tem lá padre, diretor de escola, secretário. Agora, vê se faz diferença. Eu estou apresentando a tela desse jeito. Vê se faz diferença apresentar ela desse jeito. Se a gente atuar como rede, então nós estamos falando que o capital social, né, que é melhor. Quem está falando não sou isso não, não sou eu não. É o Kilsberg que ele fala, capital social, a chave esquecida do desenvolvimento.
né? A gente precisa fazer as empresas, as pessoas e as empresas, o capital público, privado, né? A comunidade andar em forma de rede. E normalmente qual que é a saída para isso? A gente tem feito alguns programas de desenvolvimento local em algumas cidades, e a primeira coisa que a gente precisa é você definir com as lideranças qual é a cidade que nós queremos. Mas minha cidade não tem liderança. Duvido. Ela tem, pode estar desarticulada. Teve que articular e fazer essa pergunta. Aí tem um trabalho técnico. Qual é o trabalho técnico? Depois de fazer essa pergunta, nós precisamos levantar dados e indicadores do município. Nós precisamos fazer um diagnóstico do seu município. O que ele tem de potencialidade, o que ele tem de problemas, o que o seu município tem de capital humano, aqueles capitais, aqueles elementos do desenvolvimento. À medida que eu mapeio como eu estou hoje, bom, agora eu já sei onde eu estou. Se eu já sei onde eu estou, fica mais fácil definir o ponto que eu vou. E aí a gente define a visão de longo prazo, a missão, o lema, né? Isso a gente faz num fórum de desenvolvimento. E aí a gente auxilia os municípios a criar o seu plano estratégico municipal baseado nessas premissas de desenvolvimento, que tem que ter ações estruturantes, tem que ter metas, tem que ter fatores críticos de sucesso, tem que ter diretrizes. E aí a gente precisa criar a governança disso tudo e então gerando, né, uma engrenagem mais integrada, uma engrenagem que anda melhor. Esse é o desafio. Então o que é o processo? Se eu tenho um plano estratégico municipal, o capital privado acoplado, o público e a comunidade envolvidas por um projeto de longo prazo, fica mais fácil fazer as engrenagens andarem. Falando assim pode parecer simples, mas o que nós queremos trazer aqui é que isso vai gerar foco, visão de longo prazo, mais recursos e por aí afora. Essa é a palestra Desenvolvimento, uma questão. Essa é a palestra Como Construir a Cidade que Queremos, os desafios do desenvolvimento. E eu acabei me confundindo também de uma outra palestra que eu faço sobre desenvolvimento, mas o nosso convite é você conhecer mais, se inteirar mais, se integrar mais. Eu sou o professor Marcos Fábio. Se você gostou, curta a nossa página, nosso canal do YouTube, acesse o nosso site e divulgue, compartilhe. Um abraço, obrigado.